E hoje eu estava vindo para cá de Brasília, e eu estava querendo muito, fiquei um pouco chateado com uma situação que aconteceu e escrevi um texto. Vamos lá, quero ler ele para vocês. Eu vou tentar publicar esse texto essa semana em algum blog. Quem sabe? Já pedi umas pautas aí. Aprendizados de um jogo no avião. Espaço aéreo entre Brasília e Recife, 22 de junho de 2018. Se eu não fosse um dos maiores idealistas e defensores da esperança, sem dúvidas, eu teria desistido do jogo hoje. A história começa com o azar de ter a passagem comprada justamente na hora do jogo. Não sou amante de futebol, mas vamos combinar que Copa do Mundo é muito mais que futebol. Copa fala de um povo unido, vestindo verde e amarelo, torcendo seja onde for, até no acampamento, né? Fazendo de tudo para convergir em uma coisa, a vitória do Brasil. Fala de pipoca, guaraná, família, amigos e sofá. Fala também do surgimento de vários técnicos que insistem em saber mais que Tite, ou quem quer que seja o escolhido pela CBF para comandar a seleção. Quem não se lembra do burro do Parreira, que sendo tão falto de inteligência, segundo os críticos de Copa do Mundo, nos levou ao tetra. Fale o que quiser, e se quiser, dê o mérito à sorte, mas pode ter certeza, nem com muita sorte, a gente conseguiria ganhar da Alemanha, no fatídico 7-1. Mas vamos deixar para trás essa história, que mesmo difícil de apagar da memória, não nos dignifica em nada, a não ser em nos tornar mais resilientes, sobreviventes e amantes da esperança de ganhar a Copa do Mundo e sermos hexacampeões mundiais. Não é possível que tenha alguém aqui que não quer que o Brasil seja hexa. Se tiver, eu vou expulsar o demônio de você, em nome de Jesus. Não é possível. Todos embarcam enquanto corre o primeiro tempo. A alegria de ter o Go Entertainment, um aplicativo disponibilizado pela Gol, empresa aérea, me nutria de esperança que todos se sentassem e se calassem, para que o tio da cabine ligasse o Wi-Fi e nos deixasse assistir o jogo, ou pelo menos o que dele restou. A ansiedade precisou ser controlada, me fez pensar em como precisamos aprender a dominar os instintos mais carnais e primitivos. Que povo devagar para sentar, pensei, mas com a graça de Deus e a ajuda de comissários de bordo competentes, conseguimos sintonizar Brasil e Costa Rica nos primeiros 42 segundos do segundo tempo. Jogo rolando, e a gentileza, que por princípio gera gentileza, imperando. Independente de credos, cor ou classe social, os passageiros a bordo convergiam em uma só voz: vai Brasil! Brasil, Zilson. Mas se tem algo que precisamos aprender é lidar com a chatice. Essa tal qualidade dos que não conseguem mais acreditar nem mesmo em uma partida de futebol. Um casal de senhores muito centrados em seus próprios interesses, como a leitura de um livro de péssimo gosto, minha opinião. Incoerentemente vestidos de amarelo, não contavam com a tecnologia para assistir o jogo. Me lembraram uma minoria dos brasileiros que, além de não acreditar mais em nada do Brasil, decidem viver totalmente aquém do que acontece na nação, como se resolvesse alguma coisa não fazer nada pelo Brasil e ainda ser chato. Indaguei, será mesmo que eles não querem assistir o jogo? Então, gentilmente, imbuído de um espírito cívico e nacionalista, ofereci-lhes compartilhar a tela do meu celular. Para minha não surpresa, eles disseram: não, vamos ficar na nossa, e se o Brasil fizer gol, a gente grita. Pensei, meu Deus, eles não são normais, ou será que são argentinos disfarçados? Jogo que segue, e o Brasil dá um show de futebol. Articulados, engajados, perseverantes, os 11 jogadores resistem à mais cruel estratégia que pode existir em qualquer tipo de competição: jogar para atrapalhar o adversário. Essa falta de propósito, que nitidamente dominava o time da Costa Rica, nos mostrava que nem sempre ser mais competente é garantia de vencer o jogo. A injustiça, praticada por perversos incompetentes, pode sim vencer a partida, e por isso não dá para entrar no jogo da maldade. E assim o Brasil seguia,
Futebol limpo, bem jogado, levantando a moral de um povo que está cansado de perder com a conduta daqueles que só ganham tempo e querem acabar com a nação. De verdade, me fez refletir em quanto podemos perder com aqueles que insistem em não jogar. Graças a Deus que o juiz não compactuava com o crime, deixou os enrolados que só queriam cair e se espatifar em sua própria mediocridade e permitiu 6 minutos de acréscimo, que sem dúvidas mudou a história e o jogo. Aos 40 minutos e alguns segundos, um merecido gol. 2 minutos depois, mais um, e apesar do delay entre um celular e outro dentro do avião, tudo que ouvíamos no voo 1744 era: gol, 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 gol. Mas é lógico que tem exceção para a regra. Sabe aquele casal argentino? Ou melhor, aquelas pessoas chatas, sem esperança e aquém do espírito cívico e nacional? Pois bem, eles pareciam chateados que o Brasil vencera a partida. Não contente, o grisalho senhor barrigudo, vestido de amarelo, exclamou: o Brasil não sabe jogar. Impostei minha voz: estás falando sério? Ele disse: tô. E afirmou de volta: você sabe jogar futebol? Eu disse: não, mas sei bem a diferença de quem sabe. Começou a resmungar e argumentar sem parar que o Brasil não sabe jogar, que só há falhas no time brasileiro, que ele quando jogava era muito melhor que o Neymar. Blá blá blá. Querendo discutir e cheio de emoções contidas, eu pensei: vou escrever um texto, porque não posso perder a linha e deixar de lado minha ética pessoal para garantir que um idiota, do sentido original da palavra, idiota significa ídios, do grego, quem busca seus próprios interesses e não se importa com a nação, tenha um mínimo de ética coletiva e um pouco de esperança e ação em favor do Brasil, nem que seja torcendo pelo futebol. Eu fiquei muito arretado. Eu não podia fazer nada, não sei escrever um texto. Eles estavam exatamente do meu lado. Minha vontade era dar um grito, eu dizer: tu é doido? Tem alguém aqui que não quer que o Brasil seja hexa de verdade? Que eu vou falar para você: está doido. Você pode ter raiva do Brasil, pode não gostar do futebol, mas meu irmão, você é brasileiro. Eu sou brasileiro. Aquilo que faz bem ao Brasil faz bem a mim, e aquilo que faz mal ao Brasil faz mal a mim. Eu sei que talvez alguém não levantou a mão porque está com medo de dizer que não quer que o Brasil seja hexa, mas deixa eu te dizer uma coisa: é normal alguns de vocês pensarem como aquele idiota. Eu queria muito saber o que está acontecendo com a gente. A gente se propõe a ser o que a gente não é, e nós lutamos em um processo de autossabotagem, acabando com quem Deus nos fez para ser, e achamos que isso é normal. Autossabotagem, porque eu falei meio difícil, é o seguinte: é a pessoa que se suicida, ela mata quem ela é e quem ela nasceu para ser. Aquela pessoa, por exemplo, que está gordinha, está um pouquinho acima do peso, e ela diz assim: não, eu vou fazer uma dieta, mas todo dia é dia para abrir uma exceção e comer um doce. Isso é autossabotagem. Bom, se você quer emagrecer, tem que parar de comer doce. É aquela pessoa que diz: eu quero ser um profissional muito bem sucedido, mas que quando o despertador toca às 6 horas da manhã, segunda-feira, hoje eu não vou trabalhar. É aquela pessoa que se diz crente, entra na casa de Deus, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, mas de repente, ele está dentro da igreja como um idiota, sem saber o que ele está fazendo ali, cumprindo as regras de uma igreja,
Quando Deus não nos chamou para cumprir regras, Deus nos chamou para um relacionamento de amor, onde eu sou único e exclusivo. Essa autossabotagem que nos tira do lugar do propósito e impede a glória de descer sobre as nossas vidas. Faz a gente achar tudo chato, até jogo de Copa do Mundo. Faz a gente achar que está tudo errado com todo mundo, e faz a gente se desculpar nas nossas próprias falhas, como se nós não tivéssemos nada para melhorar. Faz a gente querer ganhar um salário sem trabalhar, faz a gente querer emagrecer sem fechar a boca, faz a gente querer ser forte sem puxar peso, faz a gente querer ser bem sucedido sem se esforçar, faz a gente querer ser crente sem jejuar e orar. Como é que pode essa autossabotagem tocando a nossa geração de um jeito que nos torna apáticos? Vocês não vão dormir, eu garanto. Porque não adianta nada estar aqui e estar lá fora. Porque não traz resultado nenhum querer uma coisa na mente, e às vezes até no coração, mas não ter uma ação correspondente àquilo que a mente e o coração estão dizendo para fazer. Quando eu olhei aquele imbecil, eu pensei, sim, se ele jogou melhor que o Neymar, por que não é ele um bilionário que está no seu jatinho particular, está aqui dividindo comigo esse voo apertado, que nem classe executiva é? E a gente começa a ficar sem noção, como se as pessoas e as coisas ao nosso redor estivessem todas erradas, e a gente estivesse certo, e somos os injustiçados. A nossa geração tem passado por isso. É uma apatia que deixou de ser apenas um sintoma pessoal, já se tornou uma doença social. A gente não se importa mais. É impressionante. Está na hora do louvor, a glória descendo e gente comendo bolo. Meu, deixa o bolo para depois, a glória que não pode passar. Eu tive, antes de ontem, uma aula com o ministro da Justiça, Luiz Barroso. Meu irmão, quando eu vi que ele estava acabando a fala dele, eu já fui me posicionando. Opa, eu quero uma foto com ele. O cara é top, velho. Quero uma foto com ele. E meus colegas tudo lá, tomando café, comendo pão de queijo. Também estava com fome. A gente estava desde as 6 da manhã sem comer. Mas eu disse, não, eu preciso de uma foto com o Barroso. Preciso postar nas minhas redes sociais que eu tive aula com esse cara. Ele é top. Então, eu fui saindo de lado. Fui no banheiro, dei uma mijada. Falei, agora eu estou no lugar certo. É a saída. Lavei a mão. Sequei a mão. Porque as pessoas têm nojo de te cumprimentar se você está com a mão molhada depois do banheiro, mas elas deviam ter nojo de te cumprimentar se você estiver com a mão seca. Então, esperei na saída. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e lá vem ele. De repente muita gente começou a correr. Eu também quero uma foto com o Barroso. Pera lá, eu cheguei primeiro. Entra na fila. Se der tempo você tira. Porque eu tive uma ação correspondente ao meu sonho, ao meu desejo, à minha vontade de ter uma foto com o Barroso. Mas nós achamos que tudo tem que ser natural, normal e tem que chegar, que vem aqui. Do mesmo jeito que eu acesso uma rede social, eu quero que o relacionamento dê certo, como se fosse um clique. Do mesmo jeito que eu pego o dinheiro do pai, da mãe e compro um lanche, eu quero achar que a vida vai ser assim, McDonald's todo dia, e que eu não tenho que aprender a fazer arroz e feijão. Nós temos uma doença que é mais do que uma apatia pessoal, ela é uma apatia social. A nossa geração não consegue mais realizar nada.
Onde estão as histórias inspiradoras da nossa geração? Onde estão aqueles que foram a tal lugar, que fizeram tal coisa, que foram cientistas não sei aonde? Nós estamos apáticos. É como se deixa a vida me levar, vida leva eu. Falei que eu sabia cantar. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Aí vai levar você para o bar, porque você vai ter que beber para esquecer quem você é. É o que Zeca Pagodinho fez. Sorte dele, que a Som Livre quis gravar, e ele acabou financiando o bar com os CDs vendidos para pessoas que, como ele, deixam a vida levar. Mas daqueles que deixam a vida levar, só Zeca Pagodinho deu certo. Você também quer ser uma exceção da regra? Ou você quer ser a regra que dá certo? Nós sofremos de algo hoje que está mexendo não apenas com a nossa história, mas com a história do nosso amanhã. A palavra de Deus diz assim: jovens, eu vos escolhi porque sois, como? Vocês não conseguem nem falar. Jovem, eu vos escolhi porque sois fortes. Fico pensando que se o Barroso, que estava lá saindo da plenária, e o Correio Brasiliense já estava atrás dele, a Globo News já estava atrás dele, mas eu tinha que chegar primeiro. Eu fico pensando, se Jesus estivesse aqui, que passar no fim desse culto, quem ele ia levar para tirar uma foto com ele? Jovem, eu vos escolhi porque sois. Ai, hoje eu não estou gostando, João Paulo não está aqui. Te lascar. Como se houvesse vaso privilegiado. Vaso é usado e depois tem que ser jogado fora, porque é vaso inútil. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Se temos algum bem, esse bem é o Senhor, o resto na gente não presta. Nada contra João Paulo, eu gosto muito dele. Mas essa apatia que nos faz ter que ter ídolos, porque nós nunca seremos um. É uma doença social, é uma coisa que está pegando, e pega um aqui, pega outro acolá, e faz a gente ser débil mental. Deus não te escolheu, Deus não sonhou no dia da concepção, onde papai e mamãe estavam fazendo amor, mas existia uma palavra do céu ao seu respeito. Deus não fez você para ser um babaca, Deus te fez para ter um propósito, e um propósito eterno, para mudar vidas, para subir montanhas, para tomar decisões, para fazer com que outras pessoas fossem transformadas, para que alguma coisa ao seu redor mudasse através da sua vida. Então sai dessa apatia social. Tem jovem que olha, que diz assim: pastor, olha, não conta dinheiro na frente do pobre. Você aí abraçando sua esposa, meu filho, você não sabe quanto custa esse abraço não. Tu não tem noção e não está disposto a pagar. Um abraço que custa vida, que custa sacrifício, que custa acordar cedo e dormir tarde, que custa orar, jejuar, que custa romper com as suas próprias ideologias e egoísmos. Como é que nós queremos um futuro brilhante, se não queremos um presente brilhante? Nós achamos que Deus tem o melhor. Sabe qual que é a culpa? É Fernandinho. Deus tem o melhor para mim. Ele tem sim, mas o melhor começa hoje, e começa agora. O melhor começa hoje, e começa agora, não está por vir não. O melhor não está por vir. Deus reserva as coisas melhores para o final, é verdade. Mas o melhor de Deus para a minha vida, eu não vou viver amanhã, eu vou viver hoje, porque o amanhã eu não tenho, eu só tenho hoje. O amanhã pertence a Deus. E a gente fica nessa pasmaceira, sabe?
consegue nem falar. Qual é o seu nome? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu bati, agora eu vou soprar. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tinha 12 anos. Quem aqui tem 12 anos? Levanta a mão. Legal. Eu tinha 12 anos. E eu era uma pessoa extremamente tímida. Dá para imaginar? Eu era. O propósito de Deus para a minha vida não era que eu fosse tímido, mas eu era tímido. Porque eu era tímido, eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim. Porque eu era tímido, porque eu era um pouquinho acima do peso. Um pouquinho, eu estou amenizando. Por que é que eu era tímido? Porque me zoavam na escola e na igreja. E por que mais eu era tímido? Porque eu era doente, irmãos. Porque pessoas doentes são tímidas. Porque Deus não nos deu espírito de timidez. Está sendo cirúrgico hoje, está doendo, né? Aguenta aí, não grita não, que daqui a pouco vai vir a cura. Eu era doente. E sabe como minha doença foi curada? Quando eu fui exposto. Nós só podemos ser curados de alguma coisa se nós assumirmos a responsabilidade por essa coisa. Como é isso, pastor? É mais ou menos assim. Você não chega no médico, todo estrupiado, e diz assim, eu não tenho nada. Não, mas assim, você não está com dor de cabeça? Não, mas eu não tenho nada. Só uma dor de cabeça. Não, mas o seu nariz não está entupido? Não, eu não tenho nada, doutor. Eu estou com dor de cabeça, com o nariz entupido. Não estou conseguindo dormir à noite, mas eu não tenho nada. O médico vai olhar para você e falar assim, tudo bem, já que você não tem nada, tranquilo, volta para casa. O cara está com um quadro de sinusite, precisa tomar antibiótico, mas ele olha para o médico e ele diz, eu não tenho nada. E assim estamos nós muitas vezes doentes, cheios de coisas para serem tratadas por Deus, mas a gente chega diante dele e diz, eu não tenho nada. Como é que a cura pode chegar sem haver exposição de qual é a doença? Como Deus pode receitar o remédio se Ele não sabe o que você tem? Não, mas Deus não sabe todas as coisas? Sabe sim, mas Deus é gentil. Deus, diferente de muita gente e diferente do diabo, Ele não arromba portas, Ele bate na porta. Ele não vai entrar se você não convidar. Ele não vai curar se você não pedir. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Vocês não ganham porque não sabem pedir, diz a palavra. Então, no dia 26 de abril, que dia, quantos anos eu tinha? Para eu ter 12 anos, se eu nasci em 85, que ano que era esse? Vocês são ruins de matemática também? 97, olha que menino inteligente, vai passar no vestibular. Pois é, ainda bem que eu já fiz faculdade. Pois é, dia 26 de abril de 1997, era um domingo, pode procurar no seu calendário, era um domingo, e estava tendo um culto, e daí meu pai, que é pastor também, ele disse assim, olha, hoje é um dia muito especial, hoje é dia 26 de abril, eu comecei, meu Deus, ele não vai fazer isso, não, ele não vai fazer isso, a igreja estava cheia, ele disse assim, eu quero chamar o meu querido filho Jonatas, e naquele momento eu queria de verdade tomar alguma pílula que me fizesse desaparecer daquela igreja de algum jeito, e eu queria chamá-lo até aqui à frente, porque eu quero orar por ele, e eu, maldita oração, e eu fiquei de verdade parado, e aí a diaconisa, não tem na nossa igreja, a diaconisa é assim, uma pessoa chata, geralmente, lá na minha igreja de Campinas, tinha de todo tipo, tinha até a que beliscava, né, e ela assim, vamos, teu pai está te chamando, Dirce era o nome dela, eu olhei, eu não vou, mas seu pai está chamando, eu
Eu não vou. Mas seu pai é o pastor, está chamando. Eu disse, eu vou ter que ir, velho. Eu não tenho o que fazer. E começaram a me arrastar e me levar para lá, e eu morrendo de vergonha. Eu tinha vergonha de me apresentar às pessoas, simplesmente. Tudo bem, cheguei no altar e fazia assim, ó. Meu pai disse, filho, dá uma saudação para a igreja. Ah, velho, tá de brincadeira, né? Aí eu disse, não, pai. Aí ele, dá uma saudação para a igreja. Minha mãe, quando disciplinava a gente, ela fazia assim, ó, 3 sentadas, 4 sentadas. Oi, filho. Porque não podia chamar atenção no altar, né? Não ia ficar feio. A mãe, que é pastora, prometendo que ia dar umas sentadas. Então minha mãe fazia assim, a gente já sabia, 5 sentadas. Se ela fizesse assim, 10 sentadas. Então minha mãe atrás disse, Jonatas, e eu fui literalmente coagido a ter que me expor. Paz do Senhor, igreja. Aí recebi a oração, foi uma bênção e tal, ok. No caminho de volta para casa, meu pai disse, filho, que coisa estranha, eu te convidei para abençoar a sua vida, você teve uma atitude tão esquisita hoje. Eu disse, pai, você não sabe que eu sou tímido? Ele disse assim, os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então você não é tímido, porque você vai herdar o reino de Deus. Ele aplicou um princípio bíblico na minha doença. Então naquele dia eu percebi que eu precisava de cura, e eu comecei a orar e perguntar a Deus, por que eu sou assim? Eu não queria ser tímido. Tem algum tímido que gosta de ser tímido? Tem algum doente que gosta de estar doente? Tem alguém angustiado que gosta de sentir tristeza? Não! E por que nós temos todas essas doenças? São razões inúmeras, são histórias de vida diferentes, mas existe algo que nós precisamos fazer quando nós identificamos que existe uma doença, e é expor quem nós somos e o que nós temos. Já perdi até minhas anotações aqui. Oh Deus, nós temos a tendência de achar que tudo é pessoal, é contra nós. Tudo que estão fazendo no mundo é contra mim, sabe? Todo mundo odeia o Chris. Às vezes a gente age assim, todo mundo odeia o Jonatas, todo mundo odeia o Pedro, todo mundo odeia, e aí você diz o seu nome, como se eu fosse o centro do universo. Não. E quando nós entramos nessa perspectiva de doença, nós nos tornamos extremamente fúteis. O que é futilidade? É a ausência de um propósito. Futilidade é literalmente não saber por que você existe. E quantos assim nós temos aqui nessa noite? Eu não sei por que eu existo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu sei que todo mundo me odeia. E daí a gente não enxerga por que Deus tem um propósito na nossa vida, e a gente acha que a gente veio para esse lugar porque tinha um telão de LED para a gente assistir o jogo de futebol, ou porque tinha uma gincana bem legal para a gente se interagir, ou porque tinha uma bandeira do Brasil no meio do teto, ou porque tinha alguém filmando, ou porque tinha alguém aqui. Não! Porque você não pode sair daqui da mesma forma como você entrou aqui. Futebol você pode jogar com os amigos lá fora. Bandeira do Brasil em época de Copa do Mundo não vai ser difícil de você achar. Uma boa música e um bom telão, até na rua tem. Principalmente quando tem show. Agora um encontro com Jesus, que faz você entender quem você é, as doenças que você tem e o propósito pelo qual Ele quer te levar, só quando a glória vem.
Senhor nos chamou porque nós somos fortes, e se somos fortes, somos realizadores. Pessoas fortes são fortes porque treinam força, elas realizam algo. E eu quero te perguntar, e hoje é noite de confronto, qual é a sua realização hoje? Ô pastor, todo dia eu acordo, já abro o meu WhatsApp, respondo a todos os WhatsApp, encaminho as mensagens para todos os grupos, e depois eu entro no Facebook. Do Facebook eu vou para o Instagram. Do Instagram eu vou para o, sei lá o que vocês estão usando tanta coisa hoje em dia que eu nem mais sei, estou desatualizado. Eu sou da época do Orkut. Estou brega, né? Mas eu tenho Instagram, viu? E aí nós achamos que toda essa realização é alguma realização de propósito. A não ser que você trabalhe com mídias digitais, esse não é o seu propósito. O seu propósito você não vai encontrar abrindo em primeiro lugar o seu WhatsApp, abrindo em primeiro lugar o seu Instagram ou o seu Facebook, mas abrindo o aplicativo da Bíblia e perguntando a Deus, qual é a tua vontade para a minha vida hoje? Vamos fazer esse teste? Começar de amanhã, ao invés de abrir o WhatsApp, Instagram, Facebook, a gente abre a Bíblia e pergunta para Deus, qual é o teu propósito para mim hoje? Porque jovens que são fortes, eles realizam coisas grandes, porque eles têm força. Se você ler naquela placa ali, nós temos a missão do MOB, nós vivemos guiados por propósitos, nós somos incendiados por Deus, nós somos convictos do amor de Deus, nós somos treinados para levar o amor de Deus às montanhas de influência. Bom, tem que ser forte para conseguir tudo aquilo. Saber quem você é em Deus, ser cheio do Espírito Santo. Na minha rotina, na rotina que eu estou vivendo, eu estou assim. Eu acordo, leio a Bíblia, da Bíblia eu vou para o WhatsApp, respondo os WhatsApps do dia anterior, que eu estava dormindo e a galera ficou me mandando, e daí depois eu dou ordem a todo mundo que eu preciso dar ordem, e daí eu começo a fazer meus afazeres, e daí dos meus afazeres eu venho com o Tawana e Davi, a gente toma café da manhã, e aí eu vou tomar banho para sair para trabalhar, e começo a orar em línguas, porque eu preciso ser cheio do Espírito Santo, e não dá tempo. Porque jovens fortes são realizadores, e jovens realizadores são jovens que buscam a Deus, porque não dá para a gente ser forte na força do nosso braço, ela é limitada demais. Forte é aquele que depende de Deus, é aquele que busca Deus, é aquele que pede orientação de Deus, é aquele que não faz nada se Deus não aprovar, é aquele que ora para tomar cada decisão, é aquele que não negligencia a adoração e o culto a Deus em casa. É aquele que sabe que é amado por Deus e que não nasceu para ser fútil, apático, chato, idiota. Essa palavra dói. E aí, nós não gostamos de perseverar em nada. E deixa eu te ensinar uma coisa. De verdade, com todo o meu coração e amor, quem não consegue perseverar em nada, não consegue realizar nada, consequentemente não é forte. A palavra de Deus tem um segredo para quem não sabe perseverar: se você for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tem um princípio estabelecido aqui: se você for fiel no pouco. Fiel é o seguinte, gente: faça chuva, faça sol, você está lá tentando. Sabe o que é fidelidade? Um dia vocês vão aprender fidelidade em outros níveis, mas fidelidade é você não abrir mão de quem Deus te chamou para ser. Faça chuva, faça sol, você está feliz ou você está triste. Não é sair de um acampamento como esse, onde existe uma atmosfera de glória, onde a gente sai incendiado da palavra de Deus, e simplesmente, eu sou perseverante, segunda-feira após MOB, glória a Deus, eu abri a Bíblia antes do WhatsApp e do Instagram. Não, eu quero saber um ano depois. Porque perseverante é aquele que insiste, seja um dia de chuva, seja um dia de sol, seja um dia alegre, seja um dia feliz, seja um dia triste, seja um dia de ganho, seja um dia de dor. Pastor, é impossível. Olha bem para mim, se liga aqui, é verdade,
é impossível sozinho, mas é completamente possível com o Espírito Santo. Eu não sei, esse Espírito Santo é uma pessoa. É a pessoa de Deus que está aqui na terra, conhece os pensamentos de Deus e traz aqui para a terra a realidade do céu. Você acha que eu fui buscar onde essa revelação? Que eu convivo com você todo dia para saber que você está preguiçoso, está apático, está com depressão, está com angústia, está com vontade de se matar? Não! Eu fui buscar no alto, porque Ele sabe, e o Espírito Santo, Ele conversa com Deus e traz mensagens aqui para a terra. Ele é uma pessoa e Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar no dia difícil, Ele quer te ajudar no dia fácil, Ele quer estar do seu lado quando você está bem, mas quando você está mal também. Há dias em que eu chego na minha casa cansado, com vontade de desistir, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de orar. Sabe o que eu faço? E minha esposa é testemunha. Eu pego o controle da televisão. Olha bem para mim, gente, por favor, segura aí, está acabando, mas segura. Eu pego o controle da televisão, eu sento no sofá e eu ponho um louvor. Eu ligo no YouTube algum louvor quente. E eu falo: Deus, eu não estou sem força. Senhor, eu preciso de Ti. Deus, essa batalha parece maior do que eu. Senhor, eu não consigo vencer se você não me ajudar. E eu começo a confessar aquilo que eu estou sentindo. E de repente Ele começa a vir com um vento suave, tirando o peso, tirando a carga. E daí eu pego, depois que eu ligo o louvor, eu já consigo abrir a Bíblia. E daí eu falo: vamos ver o que Deus está falando com a gente aqui. E Ele sempre fala, porque Deus quer falar. É a gente que às vezes não para ouvir, mas Ele quer falar com a gente. E aí eu consigo perseverar no dia mal. Eu estava relembrando, enquanto eu voava de Brasília para cá, depois que acabou o jogo, vou ser sincero, mas eu estava relembrando, já pensando em vocês, e relembrando como começou o MOB. Eu não estava aqui em Recife quando começou o MOB não começou comigo, o MOB começou com Deus. É lógico que Deus é o alfa e o ômega, a gente sabe disso, mas Ele usou uma pessoa que foi Tauana, e eu estava pensando: meu Deus, que ideia massa que você deu para Tauana, mas como ela teve que perseverar para que essa ideia chegasse onde ela está. E daqui para onde a gente crê que Deus quer levar, a gente vai ter que perseverar mais ainda. Mas começou do nada, começou dela, com uma experiência dela com Deus, e dela foi juntando os amigos e fazendo louvor, e de repente virou uma reunião, e daí eles iam para cafés, e depois eles iam nas praças orar, e de repente virou um culto, e de um culto um acampamento, e de um acampamento outro acampamento, e de um acampamento um outro acampamento, e de outro acampamento um CD, e de um CD um outro acampamento, que vai virar uma outra coisa, que eu não vou falar para vocês agora, mas vai virar uma outra coisa, porque Deus não para de inovar. O céu está cheio de novidade. Quem está entediado está desconectado do céu. Tu está entediado, é? Tem alguma coisa errada. Está faltando o sobrenatural de Deus, e nessa noite nós vamos ativar esse sobrenatural. Está entediado, está tendo que olhar muito a vida dos outros e caindo na comparação, que não leva você para o propósito, ao contrário, te faz se sabotar. Porque o plano que Deus tem para mim é muito diferente do plano que Ele tem para você. E se você quiser viver o plano que Ele tem para mim, você não vai dar conta. E se eu quiser viver o plano que Ele tem para você, eu não vou dar conta. Deus trabalha com a gente individualmente. Como seria para minha esposa se não fosse eu o marido dela? E como seria para ela, para mim, se ela não fosse minha esposa? Quem iria me aguentar não fosse a santa da Tauana? Quem iria trazer um cafezinho gostoso que ela faz todos os dias, desde que a gente se casou? E é a forma como eu me sinto mais amado na vida. Se não fosse ela, eu dava conta, dava nada. Você não sabe como eu sou chato. Você pode ter uma ideia, mas você não sabe como. E como ela viveria sem mim, que penso em tudo, o tempo todo, vou dormir pensando, acordo pensando, não deixo nada faltar, nenhum detalhe. Vocês passaram dificuldade com gasolina, mas ela não. Eu estava em São Paulo em curso, mas o tanque do carro dela estava cheio, porque eu pensei em tudo. Eu falei: pode acabar a gasolina, pode, não sei o que lá, e ela precisa estar resguardada, ela vai estar com Davi, ela precisa isso, aquilo outro, porque Deus faz as coisas perfeitas, para mim
e para você também. Deus não prefere a mim do que prefere a você, mas Ele tem um plano individual, onde você tem que descobrir o seu, e eu descobri o meu. Essa é a graça da vida com Deus. Deus não revela tudo de uma vez, e é por isso que nós estamos aqui falando de glória, porque glória, quem sabe o que significa glória? Glória é o auge de uma revelação. Glória é o lugar onde aquilo que estava oculto foi revelado, e o crédito não é nosso, é de Deus. Por isso que a gente fala glória a Deus. Ou seja, quando acontece uma coisa muito boa na sua vida, você fala um aleluia, sim ou não? Não, eu falo, gente. Quando chega um ladrão para te assaltar, você fala glória a Deus? Nem eu. Eu falo, o sangue de Jesus tem poder. Vai embora, Satanás. Eu não falo glória a Deus quando o ladrão vem. Não, em tudo dai graças, mas nem tudo dai glórias. Ai, tirei 3 em matemática. Glória a Deus. Essa perturbada dessa professora que não ensina direito, logaritmo. Glória a Deus pela vida dela. Você faz assim? Aí você está querendo aquele tênis massa. Tem uns tênis massa agora, né? Plataforma grande assim. Eu procurei um desses outro dia para comprar para minha esposa, não achei. Mas se eu tivesse achado, eu tinha comprado bonito e tal. Aí assim, seu pai fala assim, esse mês não tem grana não. Aí você fala, glória a Deus. Fala. Nem eu. A gente fala, show Satanás, que miséria arretada. Vamos vencer essa crise, não é? Mas quando algo muito bom lhe acontece, quando você se sente nas nuvens, quando eu beijei Itaúna na boca pela primeira vez, eu disse, glória a Deus. Vocês sabiam que a gente guardou o primeiro beijo, não foi? Para o altar? Sabiam dessa história? Um dia vocês leiam, a gente passou a nossa história para um blog, a gente beijou na boca pela primeira vez no dia do casamento. Imagine como foi isso, meu irmão. Foi glória. Porque glória é a revelação do auge. É quando algo muito bom acontece da parte de Deus. É quando nós chegamos na plenitude de algo. E o crédito não é nosso, é de Deus. Eu sei que muitos de vocês vão dar glória a Deus, mas antes nós vamos alinhar algumas coisas. E eu sempre tenho que ser aquele que vem com a espada primeiro. Sabe por quê? Porque sem exposição, eu ia fazer uma piada, sem exposição não há cura, e sem cura não há revelação, e sem revelação não há glória. Ô pastor, mas eu quero tanto chegar onde? Se você quer chegar no lugar que Deus tem para você, você precisa buscar Ele, para Ele lhe revelar. Sabe qual é o nosso problema? Foca aqui. Eu sinto que vocês têm que focar comigo aqui, mais um minutinho, vamos lá. Sabe qual que é o grande problema? A gente quer fazer o que a gente quer, sem buscar a orientação de Deus, sem buscar a revelação de Deus. A gente acha que nossa ideia é melhor do que a dele, e daí a gente acaba mal, frustrado, chateado, deprimido, gordo, gorda, comendo chocolate, tentando descontar em tudo e em todos a nossa infelicidade, quando Deus não planejou nada daquilo, e nós gostamos de culpar a Deus. Jesus, olha isso que está acontecendo comigo. Bom, você fala depois da besteira, mas antes da besteira acontecer, quando você foi tomar a decisão, você consultou Jesus? Eu estava no aeroporto indo para Brasília, e uma senhora do cabelo bem comprido chegou assim e começou, como você fez isso comigo, Jesus? Eu fiquei preocupado, eu falei, meu Deus, eu vou comprar uma água para ela. O que aconteceu, senhora? Eu fui para ela, o que aconteceu? E ela disse, Jesus, não faça isso comigo. Meu Jesus, o que aconteceu com essa mulher? O que Jesus fez com ela? Jesus deve ter pego ela e ter revelado algo muito terrível a respeito da vida dela. E ela, cadê meus documentos? A minha vontade era dizer, abençoada, glória a Deus. Não, a minha vontade era falar, ô benção. Deus não tem culpa do seu relaxo, você perdeu o seu documento. Mas eu não fiz isso.
Eu fui crente, eu sacrifiquei a minha carne, eu submeti minha alma ao Espírito. E eu disse: pois não, senhora, vamos voltar na esteira, a senhora deve ter esquecido na bandeja. Eu sou uma uva com o Espírito Santo. Aí ela: oh, mas Deus, como você fez isso? Não vai adiantar a senhora falar isso, vamos na esteira. E ela gritou umas 3 vezes, de modo que uma outra mulher ficou tão preocupada, já foi comprar uma água para ela. E eu: vamos comigo, senhora, a gente vai achar o seu documento. Chegamos na esteira, e a mulher da esteira, que já sabia também que ela tinha perdido o documento, queria deixar ela mais nervosa ainda, e disse: qual é o seu nome e a sua data de nascimento? Ela não lembrava nem o nome, nem a data de nascimento, porque ela estava tão preocupada em culpar Jesus, que fez ela perder os documentos, que ela não lembrava nem o nome dela. Depois de uns 5 minutos, qual que é o seu nome, senhora? Mas Jesus, meus documentos, como que eu viajo sem documento? Mas a senhora precisou do seu documento para entrar aqui, fique tranquilo, está ali. Ela só está pedindo para a senhora dizer o nome e a idade, a data de nascimento, para conferir o documento. Com certeza está com ela o documento. O meu nome é Maria, e eu nasci dia... Jesus, por que você fez isso comigo? Eu não estou exagerando. Conseguimos resgatar o documento dela. Ela tomou uma água e se acalmou. E daí eu vi que ela jogou no meio da bolsa o documento. Eu falei: até o avião ela vai gritar de novo: Jesus, o que você fez comigo? E assim somos nós. Nós responsabilizamos Jesus, mas nós não consultamos Jesus. Nós queremos que Ele dê conta das nossas besteiras, mas nós perguntamos a Ele antes de fazer besteira. Assuma a responsabilidade. A gente gosta de se fechar. Coitadinho de mim, eu sou um pobre coitado. Jesus, o que você fez comigo? Como pode? Eu sou tão pobre, eu sou tão triste, eu sou tão desgraçado. Deus não tem história para vítimas. Deus tem história para dependentes. Tudo bem você não saber tudo, tudo bem você não ter tudo, mas você não é vítima por isso, você depende por isso. A gente acha que a autoridade é o último, tá? É que o Espírito Santo foi revelando os sintomas, eu estou batendo em cada um deles. A gente acha que a autoridade é hierarquia. A gente olha para a autoridade assim, ó, de baixo para cima, e a gente não gosta de respeitar a autoridade. Quando a autoridade não é para ser vista como hierarquia, é para ser vista como experiência. Se a pessoa está lhe dizendo isso, é porque ela não quer que você caia nos mesmos erros que um dia ela pode ter cometido. Ela veio antes de você, ela sabe mais do que você. E às vezes a autoridade não vem nem pela idade, mas pela quantidade de experiências com o Senhor, em obediência que a pessoa teve. Há pessoas mais novas que têm mais autoridade do que pessoas mais velhas, porque elas simplesmente já obedeceram mais a Deus, e elas já caminharam e conseguiram vencer mais obstáculos com Deus. A autoridade não é para ser vista de assim, é para ser vista de assim. Mas existe uma distância entre quem já venceu e quem não venceu, e existe uma chave na mão de quem já venceu para dar a você, se você for humilde. Ao invés de você se fechar, ao invés de você achar que a autoridade não gosta de você, pense que ele ou ela está fazendo de tudo para que você chegue mais rápido, chegue mais depressa e chegue com menos dor. Às vezes eu olho para o meu passado e eu digo: Deus, obrigado, porque mesmo eu não sendo perfeito, mesmo às vezes eu tendo errado, eu preferi obedecer os princípios de autoridade que o Senhor estabeleceu na minha vida, e eu não errei várias vezes na vida, porque eu confiei em quem já tinha passado por aquilo que eu estava passando. Eu me lembro uma certa ocasião, meus pais disseram para mim: filho, não vá por esse caminho, a vida é sua. E eles sempre fizeram assim: a vida é sua, os bônus da vida serão seus,
e os ônus também. Ônus é prejuízo, os prejuízos também serão seus. As suas escolhas vão te levar ou para lucro ou para prejuízo, mas deixa eu falar uma coisa, nessa situação, não vá por esse caminho. A minha decisão de confiar que eles estavam certos, fez com que eu chegasse mais rápido no destino. Para de enxergar a autoridade como se fosse autoritarismo. E por último, estou parafraseando um apóstolo, diz assim: com a palma das mãos nós vencemos as batalhas, mas é com as pontas dos dedos que vencemos as guerras. Nas pontas dos dedos existe digital, existem digitais. As digitais são a sua identidade. Não tem mais ninguém igual a você no mundo. Ninguém. Olha aí para as suas mãozinhas. Você percebe que no meio dela não tem digital? Quando você vai fazer o RG, ou quando você vai fazer um cadastro daqueles eletrônicos, você não coloca a palma da mão, coloca? Sim ou não? Você coloca as digitais, né? Polegar, indicador, dedo do meio, certo? É porque nas digitais tem quem você é. A gente pode até vencer as batalhas com a palma da mão, com força, com habilidade, mas a gente não vence as guerras se não for pela identidade que nós temos em Cristo. Se você não souber quem você é em Deus, você não vai vencer as suas batalhas e as suas guerras. E agora eu quero ministrar seu coração na autoridade no nome de Jesus. Eu vou ler uma palavra que está em Salmo. Diz assim: anjos, louvem a Deus, louvem a sua glória e o seu poder, deem ao Senhor a honra que Ele merece, curvem-se diante do Senhor, o santo Deus, quando Ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e de majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos Ele faz saltar como os bezerros, o monte Hermon Ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago, a sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu santo templo todos gritam: glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas, como rei Ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Os que olham para Ele são radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostram decepção. É muito forte isso. Quem olha para Deus, nunca está com o semblante caído. O nosso semblante cai quando nós olhamos para as circunstâncias e deixamos de olhar para Deus. O nosso semblante cai quando nós não sabemos quem nós somos e queremos vencer na força do nosso braço e não na identidade que Ele nos dotou. Você sabia que Deus te deu uma identidade que não deu para ninguém? E essa identidade é a que vai te levar para o destino profético que Ele tem para a sua vida. Desde o dia que você foi concebido no ventre da tua mãe, Ele tinha uma palavra a teu respeito. E hoje à noite é noite de ouvir qual é a palavra que Ele tinha a teu respeito. Hoje à noite é noite de saber o que Ele pensa de você. Hoje à noite é noite de identidade e de assumir onde estão as nossas doenças. É noite de expor a Ele quem nós somos de fato e de verdade. E como nós precisamos dEle. Não é noite de se fechar na nossa própria realidade e achar que todos têm que ter pena de nós, porque nós somos coitadinhos, miseráveis, desgraçados e sem oportunidade. Não, nós somos filhos de Deus. Nós
somos filhos de Deus. Cara, essa realidade precisa entrar no nosso coração. Em um momento muito difícil da minha vida, onde eu estava vivendo uma transição de menino para homem, de jovem para um homem mais maduro, uma das coisas mais difíceis para mim foi entender que eu era filho de Deus, antes de ser filho do meu pai. Meu pai é maravilhoso, tem limitações como qualquer pai, mas ele acertou muito comigo. Mas houve um momento que esses acertos dele me faziam tão dependentes de quem ele era e menos dependentes de quem Deus é. E houve um momento que Deus quis separar a gente, geograficamente. E quando ele fez isso, eu senti muito. Tinha falta. Eu queria o meu papai da terra. E Deus estava dizendo: o seu pai da terra te levou até aqui, mas a partir de agora você vai precisar fazer coisas que estão escritas no seu destino profético, que só o seu papai do céu pode prover. Foram momentos de encontro com quem Deus é de fato. Esse salmo que eu acabei de ler para vocês fala de que quando ele diz, quando ele fala alguma coisa, as coisas mudam. Quem aqui já teve uma experiência quando Deus falou alguma coisa a seu respeito? Poxa, as coisas mudam, as circunstâncias obedecem à voz de Deus. Ele muda tudo, Ele muda tempo, Ele muda espaço, Ele muda situação financeira, Ele muda geografia, Ele muda tudo com a voz dEle. Ele muda o que Ele quiser, Ele sopra daqui para lá, Ele muda a maneira como a pessoa se enxerga, Ele muda a maneira como a pessoa enxerga o outro, Ele muda relacionamentos, Ele muda situações de emprego, Ele muda situações de desemprego, Ele muda cidades e reinos, Ele abala presidentes da república, Ele levanta novos reis, Ele abala os príncipes e levanta dos servos, onde não há possibilidade alguém para governar. Ele faz com que aquele que está escondido no pasto se torne rei em Israel, Ele faz com que aquele que está na pompa se torne louco, como Nabucodonosor ficou louco por 7 anos. Quando Deus fala alguma coisa, é muito importante a gente ouvir a voz dele, porque vai acontecer. Em setembro do ano passado, Deus falou alguma coisa a respeito da minha vida, da minha família. Em outubro eu comecei a experimentar. Eu não acreditava que Deus estava mudando as coisas tão rápido na nossa vida. Eu disse: Taorna, Deus disse, eu estou com medo, eu não sei o que fazer, vamos aprender a depender mais de Deus. E de repente as coisas foram mudando e a gente foi se sentindo desconfortável, porque quando Deus fala, Ele tira a gente da zona do conforto, porque Ele quer nos fazer depender mais dEle, mais dEle, mais dEle. E a gente reclama, e a gente muitas vezes se justifica nas nossas próprias faltas de identidade. Não sabemos quem nós somos. Ei, confie em Deus, Ele é seu pai, e Ele é um pai bom. Ele não vai te levar para um lugar que Ele nunca foi, Ele não vai te levar para um lugar para te fazer sofrer. Será que não é para esse tempo que Deus te chamou? E se não for você, quem é? E se não for agora, é quando? Se não for hoje que você vai ouvir a voz de Deus e Ele vai mudar as coisas a seu respeito, quando vai ser? Você vai viver mais um ano fútil, mais um ano medíocre, entrando e saindo dos lugares, sem cumprir o propósito pelo qual o Senhor te designou. Até quando? Até quando? Até quando nós vamos ser apáticos, como aquele senhor barrigudo de amarelo hoje estava com relação à seleção brasileira? Até quando nós vamos ser apáticos à realidade dos céus, ao nosso respeito? Até quando nós vamos achar que o céu é um lugar muito longe e que Ele não pode vir aqui para a terra? Até quando? E se não for você, é quem? Se não for você, é quem? O nosso complexo de inferioridade nos faz pensar que Deus não vai nos usar. O nosso complexo de inferioridade nos diminui e coloca o outro como melhor que a gente. E a gente começa a se comparar, e a gente acha que a gente é menos. E a gente começa também a invejar o outro, quando o propósito de Deus não é inveja. O propósito de Deus é propósito. É cumprir o propósito. Deus quer nos tirar hoje de um lugar de doença, de apatia, de patologia social. Deus quer falar coisas ao nosso respeito. Talvez não foi a pregação mais legal que você já ouviu, mas se ela transformar a sua realidade depois daqui, eu estou muito feliz. Porque a mensagem profética, ela é assim, ela vem derrubando muros, e ela vem construindo pontes, que vão te levar para o destino eterno que Deus tem para a sua vida. Até quando a gente vai ficar com aquelas mesmas rodinhas de pessoas, falando as mesmas coisas, as mesmas bobagens? Não muda nada.
Até quando? O céu está cheio de novidade, quem está no tédio está desconectado com o que está no céu. Deus está se movendo sobre a terra, Deus está se movendo sobre o Brasil, é um tempo profético sobre a nação brasileira. A gente ouve falar, mas será que a gente não quer entrar na palavra? Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, se não forem vocês, serão quem? Quem Deus vai usar, se não for você, que está aqui posicionado para ouvir e obedecer? Tive um momento sublime com Deus essa semana. Eu olhei para o céu e eu vi o céu descendo na terra. E naquele momento, tudo que estava à minha volta se apagou. As palavras que estavam sendo ditas não eram mais importantes do que o momento que eu estava vivendo. As pessoas que estavam do meu lado não eram mais importantes do que Deus se manifestando na minha frente. E eu perguntei a ele, o que quer dizer isso? E ele diz, uma vez mais abalarei os céus e a terra. Eu tirarei tudo do lugar e botarei do meu jeito. E eu disse, conta comigo. Porque eu sei quem eu sou em Deus hoje. E eu quero que você saiba quem você é em Deus hoje. Porque eu sei que se você gostar de mim é bom, se você não gostar de mim é bom também, porque Ele sabe quem deve gostar e quem não deve, para me tratar e me levar no propósito que Ele tem para mim. Porque eu sei que Ele me ama única e exclusivamente, o amor dEle é incondicional, independente das minhas chatices, Ele me ama. E porque Ele me ama, Ele me corrige, e porque Ele me corrige, eu me submeto. E a melhor coisa a fazer é depender de Deus. Em momentos proféticos como esse, onde a gente começa a sentir que a atmosfera espiritual começa a mudar, e o nosso coração começa a se quebrantar, e se inclinar a quem Deus é, e ao que Ele quer fazer, existe um poder de milagres. Quando nós reconhecemos que sozinhos nós não vamos chegar, que nós estamos parados num ciclo de derrota, que não há novidade na nossa vida, e que nós não nascemos para isso. Nós não nascemos para viver em depressão, não nascemos para viver em angústia, não nascemos para viver em apatia espiritual, não nascemos para viver sem ser vencedor. Eu olhei para minha esposa hoje e eu disse, Tawana, você nasceu para ser vencedora. Isso não é uma atitude ou uma palavra de autoajuda, mas é uma atitude de quem conhece o Pai que tem, porque Deus não nos fez para sermos cauda, mas para sermos cabeça. Deus não nos fez para dependermos de palavras de afirmação de homens, Ele nos fez com as palavras de vida eterna. Ele colocou em nós um DNA celestial que vai nos levar para onde Ele quiser. Um dia eu estava viajando de Amsterdã para o Brasil, eu tinha 19 anos, ele tinha decidido que tinha que me levar para a Grécia como voluntário. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, e ele decidiu me levar, e naquele avião ele disse, se eu subir aos céus, Deus ali estará, pelas asas da alvorada, nos extremos do mar, seja onde for, a tua mão me guia. Eu estava aprendendo a planar, eu estava aprendendo a viver independente do que as pessoas pensavam de mim. Eu estava aprendendo a ver o tamanho de Deus, que era muito maior do que as minhas finanças, que era muito maior do que os meus pais, que era muito maior do que a economia que eu vivia na minha casa, que era muito maior do que as minhas impossibilidades. Eu estava experimentando um Deus que quando quer levanta e que quando quer abate. Eu estava experimentando alguém que é dono dos mares e dos oceanos, que fez os céus e a terra pelo poder da palavra dEle. Se Ele disser algo nessa noite ao seu respeito, tudo vai mudar. Eu sei que Ele quer mudar destinos nessa noite. Eu sei que Ele trouxe improváveis aqui. Eu sei que Ele tem mestres para levantar aqui, mas que hoje são analfabetos, porque Ele gosta de confundir os sábios. Eu sinto isso. Eu sinto que Ele te trouxe aqui porque Ele quer mudar a tua história. Ele quer falar algo a respeito de você que você ainda não descobriu. Eu sinto o poder do Espírito aqui.
Eu sinto Ele passando no meio de nós e dizendo: eu vou mudar a tua realidade. Pare de olhar para si, pare de se vitimizar, pare de ficar doente, buscando nos outros aquilo que só Ele pode te dar. Pare de depender de aceitação de homens, quando Ele já te aceitou. Ele te chama pelo nome. Tem gente aqui que está naquela música: mestre, eu preciso de um milagre. E tem outros que estão naquela música: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar o orgulho, sacrificar a vontade, sacrificar o meu eu, sacrificar a minha razão, dar uma chance para acreditar no que Deus tem para fazer e quer transformar. Deus não escolhe por idade, Deus não escolhe por gênero, Deus não escolhe por classe social, Deus escolhe por identidade de filho. Ele não quer saber se você é homem ou mulher, se nasceu na favela ou na mansão, se tem olho claro ou olho escuro, se já viajou ou nunca. Ele quer saber se você é filho. E a palavra de Deus diz que nós somos filhos se nós o aceitamos como pai. Não tem como você ser adotado por Jesus, não tem como você ser adotado por Deus, não tem como você ser adotado pelo Espírito Santo se você não aceitar a adoção. Eu sinto que o Espírito de Deus quer falar nessa noite, de verdade, gente, de verdade. Existe um povo que chama pelo nome do Senhor, e se esse povo se humilhar nessa noite, buscar a face dele, se arrepender dos seus maus caminhos, ele se aproximará da gente, ele perdoará as nossas transgressões, ele vai sarar as nossas feridas. A glória de Deus tem poder de fazer duas coisas, e aqui eu fecho essa palavra, e eu peço que os pastores já estejam apostos para ministrar essa juventude, que é muita gente, ministrar o destino que Deus tem para eles. A glória de Deus revela duas coisas. A glória de Deus revela o nosso amanhã, mas a glória de Deus também visita o nosso passado e cura as nossas feridas. Quando a glória de Deus se manifesta, nós temos uma nuance do que Deus vai fazer na nossa vida amanhã, mas não só isso, ela tem uma ação dupla, ela também visita o nosso passado. Ela visita o nosso passado, ela visita quem nós éramos, ela visita quem nós fomos, ela visita o que nós falamos. Cuidado com as palavras, viu? Olha aqui, cuidado com as palavras que você fala e as palavras que falaram ao teu respeito. Nessa noite nós vamos quebrar o poder das palavras que não saíram da boca de Deus, porque palavras são contratos no mundo espiritual. Quando você assina um contrato, você está responsável por aquilo que você assinou. Quando você fala algo diante de Deus, dos anjos e dos demônios, você está responsável por aquilo que falou. Quando falam algo a respeito da tua identidade, diante de Deus, dos anjos e dos demônios, aquilo é um contrato que uma hora ou outra vai se cumprir na sua vida. Por isso nessa noite também nós vamos quebrar o poder das palavras que não saíram da boca de Deus. Há pessoas que nos amam, mas que às vezes foram usadas pelo inimigo para falar palavras que não saíram da boca de Deus, e nós precisamos quebrar. A glória de Deus revela o amanhã, mas ela passa pelo ontem, e ela nos transforma hoje. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé nesse momento sublime.
Como igreja, Senhor, nós abrimos mão e nós revogamos toda palavra que não saiu da tua boca ao meu respeito e ao respeito deles, Senhor. Toda palavra que foi dita por nós ou que foi proferida por outros a nós, que não saíram da tua boca, nós cancelamos essas palavras agora, em nome de Jesus. Se você concorda com isso, eu gostaria de te pedir para confessar isso, porque aquilo que nós confessamos, nós possuímos. Se nós acreditamos, nós precisamos confessar. Você vai dizer o seu nome quando eu disser o meu, beleza? Combinado? Eu, Jonatas, cancelo toda palavra que eu proferi ou que proferiram a mim e que não saiu da boca de Deus, o meu Pai, em nome de Jesus. Amém.